Oi. Agora, gente, nós tivemos um pequeno problema na internet. Já já está voltando com apagou. Ei, foi. Conseguimos! Uhul! Esse mundo tecnológico. Nossa, mulher, tá difícil, viu? E tem dia que parece que a rede não ajuda mesmo, né? Nunca Só tinha pica, acontecido isso comigo. Mas não enfim, acontece. Às vezes, final de semana, fica todo mundo muito conectado e aí sobrecarrega mesmo. Aí sim, dá sim. pane. Eu já ando assim num nível com a tecnologia que dá o problema, eu já fico tranquila, vamos resolver, vai dar certo, entendeu? Porque tá assim, vida Eu em pandemia. preciso exercitar isso. Eu tô assim, viu? Não vou mentir, não. E aí? O povo tá chegando. Tá aqui uma galerinha já que tá a Betânia, Sinara, a Aline, tudo bem. Aline. A É minha tudo. mãe, Lucélia Moraes. Cadê ela? Ô, Tá ali em dona Lu, cima, se manda um oi aí. prestigiando. Ela está no Pará. Ela está em Mãe do Rio, no interior do Pará. Ô, dona Lucélia, me receba aí no Pará, faz favor, que eu amo o norte, dona Lucélia. Depois eu lhe recebo em Pernambuco também, não tem problema. A gente faz uma Opa, festa coisa aí. boa! Porque A a Camila Carla tá entrando. para Pelotas. Sim, as portas estão Vou escancaradas. terminar essa loucura Deixa eu de acabar pré-carência, essa pandemia. pandemia. Vai. Pronto, a galera tá Olha aí, chegando. a Carla já tá toda feliz. A Pagu vem para Pelotas, olha aí. Depois da Vai. pandemia, Carla, olha, Ah, muito bem, já tem o convite para o Pará, para Pelotas, uma maravilha. a gente para Pernambuco. Para Pernambuco, oxe, vamos aproveitar esse Brasilzão depois que terminar essa pandemia, viu, minha gente? Vão mesmo. Verdade. Muito bom. Bom, Pagu, então Daí, vamos meu lá bem. para algumas perguntas. Bora, Tá? Eu brinco que bora. aqui eles são os meus itinerantes, né? Porque é uma longa viagem para poder falar sobre as vidas que importam. É verdade. E é mesmo, É né, meu isso. bem? E é mesmo. Uma das questões no decorrer, tu já disseste, né? A questão da representatividade na política. A outra é como se vê hoje, né? Diante de todas as atrocidades que diante da política, né, que reiteram a morte dos nossos corpos, como tu se sente enquanto mulher indígena na política em São Paulo? Como é que isso se dá? Olha, eu não vou mentir para você que durante todos os anos eu tenho uma luta aqui, Flor, de 24 anos, assim, que eu milito, que eu estou na luta em várias frentes, né? No movimento feminista, movimento social, movimento de demarcação de terra. E uma das coisas que eu sempre percebi, que é uma das maiores dificuldades de estar nesses espaços, é justamente a subestimação que a gente passa toda vez que as pessoas sabem que eu sou indígena. É muito comum eu ser sempre colocada só dentro de uma caixinha, um pouco do que a gente estava falando, né? De não como uma pessoa que pensa um todo, que luta de uma maneira integral por várias frentes, como um ser humano integral. Em geral, é só a perspectiva do colocar na caixinha. O racismo é uma coisa que eu enfrento muito fortemente, assim, porque ou eu vou ser tratada como se eu fosse uma idiota, que não soubesse das coisas e tal, o índio que faz uhu, né, com a boca, que nem é o caso do indígena brasileiro, a gente não faz uhu,
com a boca, ou eu vou ser tratada como a estressada raivosa. Eu já vivi isso várias vezes, em diferentes processos. Tenho vivido isso agora na minha pré-candidatura, essa coisa das pessoas acharem que eu, porque sou indígena, não tenho capacidade de pensar a cidade como um todo e, portanto, as pautas da cidade. E a verdade é que com a construção que eu tenho aqui de longa data, não só são os interesses relativos à população indígena, né? Eu sempre digo para as pessoas, a luta que a população indígena faz, ela não é uma luta egoísta, privada para nós mesmos, né? Ela é uma luta para um todo, porque a gente existe no mundo como todo mundo existe no mundo. A diferença é que a gente está no mundo a partir da perspectiva que a gente tem do conhecimento que a gente tem das coisas, entende? Então, eu tenho enfrentado isso muito duramente aqui, mesmo com toda a experiência e conhecimento que eu tenho, é muito comum as pessoas só quererem me enquadrar dentro dessa caixinha, trazer essa perspectiva folclorizada mesmo que se tem do indígena, que é muito ruim, porque a gente não é um folclore, a gente não é um folclore porque a gente está vivo, né? Para a gente ser Uhum. folclore, primeiro a gente precisa não existir, e não é o caso. Então, eu tenho enfrentado isso com bastante constância na minha trajetória e na minha questão agora de pré-candidatura. E a gente estava trocando um pouco figurinha, né, sobre como é que o racismo se manifesta e tal. Quando eu chego pintada com, com os meus adereços em determinados lugares, é muito comum eu escutar comentários vários. Já cheguei a ser barrada também de entrar em alguns lugares por estar com as minhas pinturas. Cheguei a ser proibida de comprar uma água num mercado, numa determinada situação. Então, não é um processo simples, porque em quase todas essas situações, na verdade, o que se retira da gente é a nossa humanidade mesmo. É uma tentativa permanente de desumanizar, inclusive a nossa individualidade, né? Veja, eu sou formada, né? Eu sou socióloga, passei pelo espaço da universidade, estou no espaço da política institucional, também estou, que nem você, fazendo mestrado agora, mas todas as vezes que eu sou chamada a debater política, é só para discutir, né, aquele lugar. E aí eu tenho coisas para falar sobre o feminismo, sobre o planejamento urbano da cidade, sobre a vida dos trabalhadores ambulantes, das mulheres da periferia, que são todas as frentes que eu faço trabalho. E aí é muito comum que eu seja colocada ali naquele quadradinho. E eu acho que isso é um problema. É um problema para uma candidatura que pode ser mais representativa do que isso, e é de fato mais representativa do que isso, porque a gente sabe que para a gente ter possibilidade de eleger uma candidatura indígena em qualquer lugar do Brasil, em qualquer município do Brasil, você tem que contar com o voto de todo mundo, do mesmo jeito que uma pessoa que não é indígena conta com o voto de todo mundo. Mas uma das formas de você retirar a população indígena do debate da política e da própria possibilidade de se eleger na política é você fazer com que ela tenha uma expressão reduzida. E, portanto, quando ela tem uma expressão reduzida, ela também tem uma expressão de votação reduzida. Achar que porque é indígena não pode debater outras coisas, então não vou votar nela porque ela não vai fazer as transformações que a cidade precisa. E isso é muito comum quando a gente discute a presença indígena dentro da política. E eu tenho sentido isso um pouco aqui no debate de São Paulo, tenho enfrentado com bastante afinco essas estruturas, porque é estrutural, Flor, isso é bastante estrutural. Não dá para a gente falar que a intencionalidade racional de quem faz, embora tenha responsabilidade sim, mas a gente sabe que isso passa por uma lógica estruturante. Então, eu tenho enfrentado esse debate aqui e tenho me posicionado bastante na pauta da conjuntura política da cidade de São Paulo para evitar padecer com esse processo aqui. Que eu sei que outras candidaturas indígenas, antes da minha, acabaram enfrentando e acabaram padecendo efetivamente nesses processos.
Então, é uma das dificuldades que eu enfrento bem grande aqui. Eu e outras companheiras, a gente tem mais duas candidaturas indígenas do interior aqui de São Paulo, que é a Najara e a Índia Luana, que são guaranis, e elas estão fazendo na cidade de Araçatuba, uma é pré-candidata a prefeita e outra é pré-candidata a vereadora. E as duas enfrentam a mesma dificuldade, conhecem todos os problemas da cidade, porque vivem na cidade, Uhum. mas via de regra são desqualificadas porque querem só que elas debatam ali né, que nem vocês são negros, né? Se não for para discutir racismo, não vai para lugar nenhum, né? Você não pode ir para discutir psicologia, sociologia e todo o conhecimento que você tem, é o que acontece com a gente. E é o que está Sim. acontecendo com elas, é o que acontece muitas vezes aqui, mas nós vamos enfrentar e vai rolar, Com vai certeza. rolar, E o vai rolar. quanto que o direito à cidade, né, que um grupo de estudo é sobre o direito à cidade, ele está também interconectado com essas questões, né, interseccionais. O Exato, fato de tu ser impedida de comprar água, exatamente. o De fato pensar de eu positiva, né? chegar, já falei, algumas pessoas sabem disso, inclusive, trocando figurinha contigo, te contei brevemente, o quanto que eu chego no dado restaurante em Caxias do Sul e me oferecem um prato promocional. Aí, na verdade, dizem que não se tem um prato promocional, nem me oferecem. Dizem que Absurdo, né? não tem um prato promocional, sem eu sequer ter perguntado sobre. Então, Aquela são... questão econômica, de capacidade intelectual, né? De tudo, né? E aí enfrentar esses processos não é tarefa simples mesmo, mas para fazer uma pré-campanha numa cidade do tamanho que é a de São Paulo, Camilo, tem que enfrentar mesmo. Como a gente estava falando, né, no bloco anterior, é um processo de desconstrução e de descolonização permanente, né, das coisas. É como eu digo, assim, se uma pessoa que não é indígena, né, vamos pegar um branco aí, que vai para uma aldeia, ele vai deixar de ser branco porque ele foi para a aldeia? Não vai, né? Ele vai enxergar a aldeia e compreender a aldeia a partir do sistema de pensamento dele, correto? Só que esse sistema de pensamento dele é valorizado. A mesma coisa para nós indígenas. Quando a gente não está dentro da aldeia, que a gente transita e mora em outros espaços, a gente vai pensar esses espaços a partir da nossa perspectiva de conhecimento. O que acontece é que a nossa perspectiva de conhecimento das coisas e do mundo, ela não é validada. E esse é o maior problema, né? Mas a gente tem tanta capacidade quanto qualquer pessoa de pensar os sistemas de conhecimento, de pensar a cidade, de pensar a natureza, de pensar política pública, política urbana, enfim, é complicado. E aí, né, Pagu, reiterando o que tu já disse no bloco passado, uma tem o poder, né, de falar sobre, inclusive do lugar de pertencimento que tu estás. Exatamente. De Então, eu não pensar em. estou falando de um assunto a partir de tal autor, né? Posso até É, falar sobre, mas estou falando a partir da minha própria vivência. Estou falando a partir daquilo como a cidade é para mim. exatamente isso. E como ela pode ser acolhedora para todo mundo, né? Para todo Porque quando mundo. a parte dessa perspectiva, né, de que é justamente a de quem não tem privilégios, a gente também tem uma empatia maior para pensar todo o processo a partir de quem não tem privilégio neles, né? Quando a gente está na perspectiva do privilegiado, é muito difícil você olhar com empatia ou entender qual é o lugar de quem não tem esses privilégios. Então, eu acho que pensar e desconstruir a política passa por isso efetivamente. E aí a gente volta no problema da representatividade, né? Que o que de fato representa, né? É esse padrão que está colocado ou são essas outras vidas, né? Como as nossas. Uma outra pergunta, inclusive, que eu achei super interessante, colocaram assim, processo de aculturação, e aí embaixo, assim, a pessoa colocou, eu, enquanto indígena, me incomoda que o fato
de eu sair da universidade e levar esse conhecimento universitário para a tribo não me faz ser menos indígena. Eu queria um pouco te ouvir sobre isso. Foi uma pergunta e meio que afirmativa, porque quem perguntou, pelo visto, também é indígena, né? E não faz mesmo, né? Porque é aquela chave, a gente não está, a gente é. E como a gente é a maneira como a gente vai se relacionar com tudo o que vem depois da nossa territorialidade e da nossa ancestralidade. Então, quando a gente entra na universidade, a gente não é um incapaz, percebe? A gente não é um incapaz, a gente também sabe a maneira como a gente absorve aquele conhecimento, o que a gente quer daquele conhecimento. Muitos de nós fazem uma opção política, inclusive, de ir para a universidade, que é para ajudar a construir a luta política pela demarcação de terras indígenas no Brasil. Então, assim, esta questão da alteridade cultural não é um mérito só dos brancos. Nós, indígenas, temos a nossa alteridade cultural e a gente sabe exatamente como o nosso sistema funciona e o que o mundo é para nós. Então, tudo que a gente tem de relação para o além está pautado naquilo que a gente é. Então, a gente não fica aculturado. E aí, é uma coisa que eu gosto muito de falar, né? Passaram 520 anos tentando convencer a população indígena de que a gente tinha que se integrar na nação, ao tal desenvolvimento nacional do Brasil. Aí, quando a gente vai e usa um celular, aí a gente deixou de ser índio para as pessoas. Agora vão querer o quê? Passar mais 520 anos tentando convencer a gente que a gente não pode mais usar isso, né? Ou acessar a universidade, que são exatamente as coisas das quais são direitos nossos. Vejam, quando a gente acessa os nossos direitos como um igual, aí agora vão tentar convencer a gente a voltar para trás, percebe? E aí não tem como, né? Vão passar mais quantos séculos tentando convencer a gente que a gente tem que ser uma coisa que querem que a gente seja e não aquilo que a gente é. Então, eu acho isso muito surreal, porque essa é a violência do processo de colonização, né? A gente não pode ter essa perspectiva de que a gente não viveu a colonização. A gente viveu a colonização e a gente tem relação com ela. Muitos povos como nós têm mais de 400 anos de relação com o processo colonizador. Você não volta para trás. Não existe isso, né? A violência que tinha que ter sido cometida já foi vencendo. A questão a gente achou formas de resistir a esse processo e a gente também, de maneira inteligente e consciente, foi absorvendo dentro desse processo aquilo que a gente achou importante politicamente absorver. E hoje é sim uma briga da população indígena entrar na universidade. É sim uma briga de nós, povos indígenas, termos mais advogados indígenas formados para fazer luta no judiciário por demarcação de terras nesse Brasil. É sim uma luta nossa querer representatividade no espaço da política institucional. Então, a gente não é aculturado, não é isso que acontece, né? O que acontece é que a gente, na verdade, o saber que a gente tem ressignifica o que está colocado para esses espaços que ainda são colonizados. É um pouco isso que eu gosto de dialogar. E aí, né, Pagu, me corrija se eu estiver errada, mas também tem uma grande questão quando as pessoas falam sobre a aculturação de uma maneira desapropriada mesmo, sem violenta, inclusive, né? Porque, bom, volta lá o que também já discutimos no primeiro bloco, né? Quando o europeu chega no território indígena, né? Porque se já não bastasse ele ter ido na África mãe, né, ter roubado todas as riquezas daqueles sujeitos, né, terem se escravizados, né, enfim. Epistemicídio, inclusive, né, que é suicídio. Isso, epistemicídio. Então, o que acontece com essas duas populações aqui? Então, quando chegam aqui,
estupram as mulheres indígenas, né? Estupram as mulheres pretas, hipersexualizam e tudo mais. Tiram esse lugar de ser e saber. Exatamente. E aí não percebem também que somos nossa sociedade colonial, né? Pensando historicamente, tá? Estamos em contínua mudança. Né? Quando tu Isso. falas do celular, sai justamente no ratificar da violência, no sentido de que, ora, o sujeito preto, indígena, não pode ter celular. Isso me lembra, inclusive, um meme, quando saiu a questão do Enem, né? Tem que. Não pode ter Enem, não tem condições de ter Enem. E, enfim, teve várias pessoas, né? Mas um comentário me chamou muita atenção que disse assim, engraçado, e detalhe, né? De um sujeito preto retinto, né? Ah, engraçado. Fulano tem o telefone celular para fazer TikTok e não pode estudar para o Enem. O quanto que esses discursos, né? Esse O é o quanto absurdo. que esses discursos, eles são mortificantes, né? Desumanizador. Muito mais do que alienantes, eles são mortificantes. E aí, ora, o quanto que todos nós, aí, isso que eu gosto também de pontuar, que todos nós estamos diante do processo colonial. A grande diferença é que índios e negros estão no lugar de resistência desde então. É isso. Mas, ora, Camila, tocar marcha já me dá um exemplo de que foi um sujeito preto que colocou esse comentário. Sim. Eu tenho dito, e aí eu suponho que a lógica também serve para o corpo indígena, de que nós pretos nos constituímos no duplo sentido. Né? Nós somos demarcados pela cor, vocês são demarcados pela etnia. É isso mesmo. Então, nascer preto não quer dizer subjetivamente ser preto, estar frente ao processo de enegrecimento. É isso. Né? Porque a gente já nasce, bom, demarcado pela cor, demarcado pela etnia, sem saber o porquê que somos colocados nesse lugar de não saber, porque a coleguinha na escola não quer brincar comigo, né? Porque na Isso. adolescência eu não sou a preterida, enfim. É Então, isso. há um processo de enegrecimento, assim como suponho eu, e aí tu tens esse lugar de pertencimento para poder falar, que também há um processo Eu subjetivo do indígena, né? digo, Tudo isso para dizer que essas falas, no sentido de violentar e reafirmar que nós não podemos, né, ter um celular, por exemplo, ou que não, tem que continuar tendo o Enem, porque se tu tem um celular para TikTok, tu vai dar é, conta de estudar para o Enem. E aí, não a propósito, o meu celular não consegue entrar na internet e a gente demora para fazer esse segundo bloco. Né? Talvez para ratificar que esse aparelho, não, além de não dar conta, né, do poder estudar para o Enem, tem algo que também nos faz pensar que eu posso ser detentora desse aparelho. é isso. Isso não vai me fazer menos preta, menos indígena. Pelo contrário, o fato de não ter, me parece que vai alargar ainda mais todas as desigualdades, né? Então, parece que. Detalhe, isso é um exemplo, né? Um exemplo tosco para se pensar o celular. Não, não sei, né? Mas é o que me vem a partir da tua fala nessas questões. Então, se a gente está em constante mudança, me parece que nós temos que ficar habitolados ali. Nós não podemos mudar. É porque é tirar da gente o status justamente de humano.
É desumanizar mais uma vez a gente, é dizer que aquilo que agora a gente passa a ter direito, a gente também não pode ter como direito. E aí eu fico pensando numa coisa mais concreta ainda. A custa de quem, e do sangue de quem, e do trabalho de quem o mundo chegou a este nível de desenvolvimento tecnológico? À custa da escravização do trabalho negro e indígena, da exploração das riquezas nos nossos territórios. Aí vocês atingem, né, este patamar magnífico de desenvolvimento tecnológico e estão dizendo que não podem dividir com a gente? E aí, quando a gente é sujeito de direito para ter acesso a um celular, aí não pode, porque daí vai deixar de ser o que é. Aí eu pergunto para as pessoas se elas deixam de ser brancas porque elas comem tapioca, porque elas comem mandioca, porque elas escutam cantos indígenas, porque elas dançam coco, porque elas comem açaí, guaraná. Elas deixam? Não deixam. E por que nós vamos deixar de ser o que a gente é, porque a gente está usando um celular? Aliás, com matéria-prima que foi extraída do nosso território. Daí não pode, né? Aí nós não vamos ter direito de usar. Então, é mais uma vez, né? Tanto para nós indígenas quanto para vocês negros, essa tentativa de desumanizar de novo, de tirar da gente aquilo que é um direito que a gente tem enquanto indivíduo que pertence a um todo também. Aí não pode. Mas para fazer a integração ao desenvolvimento nacional do Brasil, porque os nossos territórios têm que ser lugar de desenvolvimento para lucro de pecuária extensiva e de senhor do agronegócio, aí tudo bem, né? Aí vocês vão ser integrados. Mas não para ter acesso aos direitos que a tecnologia que a gente desenvolveu em cima do trabalho de vocês oferece. Então, é muito surreal, né? Porque a gente é o tempo todo tirado da nossa condição de ser humano, né? Então, aquela coisa lá, né, de quando os colonizadores chegaram aqui e queriam saber se a gente tinha alma, e primeiro decretaram que nós éramos povos sem almas, aí depois disseram que a gente era povo com alma, porque eles queriam garantir o poder sobre a nossa mão de obra, continua permanecendo. Porque no fim, para essas pessoas que pensam isso, é como se a gente continuasse um indivíduo sem alma, sem pertencimento, sem direito a nada, sem. É muito surreal. E aí a descolonização do pensamento ela passa por isso. Ela passa por isso, né? Da desconstrução do mínimo do que são os hábitos até o máximo, né, dos programas políticos. Porque, infelizmente, a gente ainda vive esses processos. Todos Sim, nós, né? todos nós. Negros e indígenas, né? E aí, você estava falando da questão da subjetividade, eu acho que para o movimento indígena no Brasil, depois da ditadura militar, isso passou a ser muito forte. A ditadura militar no Brasil, ela acabou mesmo com a autoestima da população indígena. Foi um processo muito violento, em cima dos corpos, dos territórios. Foi um processo que matou mais de 8.000 indígenas. Houveram uma série de proibições, inclusive de você se declarar indígena durante a ditadura militar. Tinha uma política muito orientada para o embranquecimento mesmo da população indígena. Indígenas eram apresentados como animais de circo quando eles falavam português, só para a gente ter uma ideia, né, do que foi o processo da ditadura, que é o mais recente desse genocídio aí da população indígena. E aí eu acho que depois, na Constituição Federal, houve mesmo uma retomada dessa subjetividade do ser indígena, da consciência indígena. E ai, Caiu, apagou.
Oi, gente. Vou já chamar a Pagu novamente. Vocês estão vendo que a internet hoje não está ao nosso favor, mas, como somos sujeitos da resistência, aqui estamos. Agora foi aqui. Foi. Desculpa, Flor. Caiu aqui. Caiu tudo aqui.